Saudações, eu sou o professor Rogério e esse curso, essa aula que você vai ver aqui, né, que é um curso, na verdade, eu vou colocar todas as aulas depois, na sequência, é uma aula que faz parte de um curso que eu dei há alguns anos atrás, que é o curso Mentores Cósmicos. Do que se trata isso? É um curso onde eu sintetizei as informações teóricas e práticas de como eu entendo o contato transcendente, o que você pode chamar de mediunidade. Mas vai um pouco além, a gente fala aí nesse curso de contato com realidades que transcendem a nossa e a gente pode entender isso como espiritual ou como outras dimensões. Eu vou discutir isso também aí e dizendo para você, eu não estou inventando a roda, tá? Essas são informações que eu fui agregando na minha jornada, na teoria e na prática também, o que eu experimentei, como funcionou para mim, e isso que eu vou falar aqui, muita gente fala de outra forma, e pelo que eu observo na prática de outras pessoas, eu creio que faça sentido minimamente aí para você que está buscando entender a sua mediunidade, a sua percepção daquilo que está do outro lado. Então, bora comigo aí, eu tenho certeza que vai ser uma jornada pelo menos informativa para você. Vamos lá! Saudações cósmicas, meu nome é Rogério e eu tô aqui para te conduzir por uma jornada, uma pequena jornada onde nós vamos entender, estudar e praticar contatos com essas consciências que aqui nós vamos chamar de mentores. Então vai ser um prazer levar você por essa viagem de alguns vídeos e muito feliz aqui em receber você, então seja bem-vinda e bem-vindo, porque tenho certeza que você está buscando alguma coisa maior aqui nesses vídeos e a minha responsabilidade também se torna muito grande. Bem, muitas coisas para dizer nesse vídeo aqui, é um vídeo introdutório, eu estou aqui sentado no chão de um espaço da minha casa com uma florzinha do lado, essa parede aqui atrás, a vida acontecendo lá fora, alguns barulhos. Então é isso que eu quero já dizer para você. Nós precisamos de pouco para fazer o que a gente vai fazer nesses vídeos aqui. Eu vou conduzir vocês para exercícios práticos também, então já falando uma coisa aí, já vou jogando as informações durante esse vídeo para ver se eu consigo deixar claro tudo o que vai acontecer. Então a gente vai fazer algumas coisas práticas. Vou pedir para na próxima aula você já vir com uma roupa mais confortável, né, para a gente fazer alguma coisa e você ficar confortável durante a aula. Não faça mais de uma aula por dia, é uma jornada, então assim, se você fizesse até uma por semana seria melhor, quer dizer, você ficar refletindo naquilo que a gente vai fazer. A não ser essa aula aqui que é introdutória mesmo, a gente não vai fazer nada demais. Bem, vou te levar para uma jornada, então não é um curso naquele modelo de curso, né? Apostila e tal. Por quê? Porque aqui não é assim que as coisas funcionam. Você sabe que os ateus ou quem é materialista tem dificuldade justamente em entender a espiritualidade porque eles querem uma prova, um livro, uma pesquisa, dados e esse tipo de jornada que a gente vai fazer aqui, a jornada de experimentação espiritual, ela não é uma coisa que é ensinada. É assim, ó, segue esse caminho, vai por aqui e você vai ter a sua experiência. É particular, não dá para generalizar, não dá para colocar uma teoria num livro. Então a gente vai sair desse caminho aqui, esquece o caderno e a caneta, aqui é você sentar na frente do vídeo e você me acompanhar aqui, né? A gente vai produzir o que a gente precisa aqui nos vídeos e aqui vai ficar, aqui, né? E depois dentro de você, no que você absorver, tá? Então já um primeiro recado, você já sabe que vai ter coisas práticas para a gente fazer. Outra coisa importante já de falar agora é assim, então isso já vamos resolver isso aqui. Esse não é um curso com abordagem doutrinária ou religiosa, tá? Então assim, para te dizer, eu vou usar alguns termos das religiões, por exemplo, mediunidade, guias, espírito, né, perispírito, são termos para a gente entender um pouco do que eu estou falando. Mas eu não vou seguir nenhum rumo doutrinário. Então, se em algum momento as coisas conflitarem com o que você acredita, ou com o que o seu pai de santo falou, ou que no Kardec não falou isso, mas é assim porque está no livro tal,
isso não vai funcionar aqui, porque eu estou trazendo um conhecimento que ele é fragmentado em si, porque é a minha vivência. Então, já dizendo para vocês, vocês vão fazer uma jornada aqui, eu transmitindo o que eu vivi para você, e você julga. E aí a gente vai fazer essa experimentação dentro desse caminho que eu fiz, que é um caminho que ele é fragmentado, e aí eu queria nesse vídeo priorizar justamente isso. O que eu vou fazer para você aqui nesse vídeo? Eu vou contar para você a fórmula do bolo. Ou seja, eu vou contar a minha história. Então, resumidamente, já vou confessar para você, já gravei esse vídeo mais algumas 2 vezes antes de você estar vendo esse aqui. Tomara que esse está valendo. Se você está vendo esse, está valendo. Por quê? Porque eu me estendi muito, né, para contar a minha história. Então, eu fui me reencontrando com capítulos que nem eu lembrava, mas que não eram relevantes. Então, eu quero contar aquilo que vai ajudar você a entender. No final, falar, então é por isso que ele está aqui, por isso que ele se sente aqui confortável de falar, ó, vamos fazer um curso aqui, uma vivência, né, e vamos fazer na prática, não vai ter perigo, vai ser tudo tranquilo, por causa disso, né? Então eu vou te contar um pouquinho da minha história agora, tá? Bem, então tudo começa para mim, para você vai prestando atenção em alguns capítulos chaves aí que você vai fazer sentido, porque para mim tudo começa em relação a esse assunto espiritual com um movimento da minha família, que é um movimento, que é uma guinada radical em que a minha família, a parte da minha mãe, uma parte, né, um núcleo ali, sai do catolicismo daquela cultura popular ali e tal, e tem uma guinada radical para as igrejas pentecostais, para uma religião pentecostal, né, podemos dizer até uma religião pentecostal, né, uma igreja radical e tal, né, algumas delas, porque assim, a minha família, né, algumas pessoas foram para algumas dessas igrejas, não eram as mesmas, mas eles tinham o mesmo pensamento. Então a minha família faz essa guinada, e é uma guinada radical. Por que eu digo? Porque eu me lembro, esse é o problema, né? As idades exatas eu não sei, mas é alguma coisa em torno de 6 anos de idade, eu recordo disso, é real, tá? Uma fogueira no sítio da minha avó queimando os santos católicos, né? Então a minha família decide fazer isso, para vocês verem como foi forte isso. E mesmo assim eu me lembro em algum momento, então assim, eu devia ter uns 4, 5 anos no mínimo, eu entrando numa igreja católica com a minha mãe, e ajoelhando e tal. Então quer dizer, eu me lembro da gente evangélico, católico, e me lembro dessa guinada radical. E essa guinada radical é antes dos meus 7 anos, né? Por que eu sei disso? Porque é nessa época que a gente vai morar numa casa, quando eu faço 7 anos, e a gente já, assim, na minha mãe principalmente, já é evangélica, ferrenha e acabou, né? E aí aquele discurso todo que tudo era do diabo e tal. Bem, e aí o que acontece? Para mim isso foi terrível, por quê? Porque eu vou começar a descobrir minha mediunidade aí. Então eu começo a ter acessos mediúnicos que eram acessos assim. Eu perdia a consciência e ficava vagando no ar. Eu saía do meu corpo, né? Expandia, mas não era bem uma viagem astral, era uma coisa bem... De repente era, mas para mim, como criança, a experimentação era que eu perdia a noção de eu transitava por um todo, assim, era um estado de êxtase, um estado que eu sabia que era alguma coisa espiritual, tanto que eu sabia que eu tenho capítulos chaves, por isso que eu estou falando para vocês prestarem atenção, que eu tenho memórias que são chaves para entender a coisa. Por exemplo, um dia eu estava numa casa que a gente morava no Planalto Paulista, aqui em São Paulo. Essa casa ela tinha uma laje, e a laje estava na mesma altura que a pista do aeroporto. Eu lembro que eu olhava assim, se eu achar uma fotinha eu coloco para vocês aí dessa laje, era bem legal porque eu via a pista, assim, via os aviões e tal, né? Uma lembrança de infância. E nessa casa eu lembro um dia, ali eu tinha menos de 7 anos, porque depois com 7 anos a gente foi para essa casa, que foi perto da escola que eu fui estudar, né, para a primeira série, e eu estava olhando para a televisão, eu estava aqui nessa esquerda, minha mãe estava aqui, meu pai estava ali, sentados na cama, a gente olhando a televisão, e apareceu uma figura de um senhor na tela, assim, na TV mesmo, né? E aí o que eu fiz? Eu falei para minha mãe, eu falei assim, olha, eu tenho que encontrar esse senhor aí. Ele vai me explicar o que está acontecendo comigo. Porque a essa altura minha mãe já sabia. Eu já tinha contado para ela, eles ficaram preocupados, acho que até me levaram no médico, sei lá. Que senhor era esse? Né? Esse senhor era o Chico Xavier, que estava passando numa reportagem da Globo, naquela época que ele estava famoso. Bem, em casa, você imagina, eu não sabia o que era Chico Xavier, eu tinha 6 anos de idade, e em casa isso não circulava, esse conhecimento, né? Tanto que Chico Xavier, a gente foi falar disso só na adolescência, tal, porque aí a minha mãe
já estava num outro clima, né? Mas assim, eu lembro que eu falei que eu tinha que falar com aquele senhor, eu tive um espasmo que aquele senhor ia me resolver. E eu fiquei com esse sentimento muito tempo, assim, lá atrás, eu acho, porque eu lembro dessa, eu contando para vocês, vem essa cor da coisa que era parece que eu tinha encontrado minha solução. Aquela pessoa ia me dar a solução. Ela ia dizer o que estava acontecendo comigo, essa era a ideia, né? Então essa é a memória afetiva que eu tenho desse momento. Nunca encontrei, né, o Chico Xavier, evidentemente poderia ter encontrado, tentado, mas depois na vida adulta não encontrei e minha mãe não ia levar eu ali, né? Chico Xavier. Depois eu fui saber só o que era Chico Xavier depois na adolescência. Então eu entendi por que ela não ia me levar para aquele senhor lá, né? E não era tão fácil também fazer isso, né? Muito bem, e aí o que acontece? A minha mãe entra nessa frequência aí, minha família toda. A minha avó, vale dizer isso, apesar dela ter virado evangélica, foi ela que até depois, durante o tempo que ela era evangélica, me ensinou muito sobre as ervas, sobre magia natural, né? A minha avó ensinou sobre a lua, sobre o vento. Eu falo isso no curso de fitoterapia. Minha avó foi quem me ensinou a mexer com ervas. Então ela tinha uns momentos em que ela não conseguia se desligar desse saber ancestral dela, né? Ela tinha uma origem indígena também, mas aí de repente ela voltava para o negócio, né, da igreja e tal. Para ela devia ser conflituoso isso, né? Imagino que para ela era um conflito lidar com com isso nela mesma. Bem, resumidamente, então assim, entrou uma fase muito assim de caça às bruxas na minha família, mas eu não consegui me desligar dos assuntos espirituais. E aí eu tinha um quartinho na oficina do meu pai tinha uma oficina de instrumentos musicais, e nesse quartinho ele virou meu QG, e eu comecei a esconder muita coisa lá, né, da minha mãe. Aí desandou mesmo, né? Eu consegui um tarô numa revista, que eu não vou lembrar onde que estava, mas era de destacar assim. Esse tarô, eu não tinha nem 10 anos, comecei a estudar pelo livrinho. Aí na escola, as coisas vão acontecendo, né? Uma amiga minha era bruxa da Wicca, aí eu descobri aquele negócio da Wicca. Naquela época, acho que era até mais forte do que é hoje, né? Eu estava ali no começo da década de 80, final da década de 80, na verdade. E, enfim, o que aconteceu foi que eu fui tendo esse caminho secreto. A minha mãe não entrava na oficina do meu pai praticamente, eu ficava ali, guardava livros. Aí ganhei um livro dos médiuns, de um amigo do meu pai, que falou para esconder, ele era espírita. E foi a primeira pessoa espírita que começou a frequentar lá em casa, né? E ele era músico também. E ele me deu esse livro e eu também escondido, assim, minha mãe não foi ver esse livro, só foi ver muito depois, né? Eu deixava esse quartinho trancado, né? Meu pai deixava eu trancar, então eu tinha como movimentar isso, né? Às escondidas. Tem um evento que eu queria contar para vocês que é o seguinte, ó, eu já vi que tem um violão aqui, um dos meus violões, e eu vou mostrar uma coisa para vocês, que é assim, eu não vou tocar o violão agora não, tá? Ó, vocês estão vendo essa borda aqui, ó? É uma parte curva do violão, né? Esse violão é bem pintado. Você tá vendo que forma umas imagens aqui, se eu virar assim, virar assado? O que acontece? Na época, eu tinha uns 9, 10 anos, eu comecei a fazer com os meus amigos, um tipo de adivinhação, que eu pegava um pedaço de balde, tinha uns baldes quebrados lá, e eu usava essa curva do balde contra a luz, às vezes jogava água para ver algumas imagens, e aí eu fazia adivinhações. E a minha mãe achava que aquilo era brincadeira, né? Só que tem um evento que eu lembro, muito claro, assim, que uma amiga, a Sandra, uma vizinha minha, nem tenho contato mais, ela pediu, a gente ali naquela brincadeira, ela pediu para mim, para eu falar como era a casa da avó dela, né? Eu lembro disso. Como que é a casa da minha avó? Então vê aí. E aí eu peguei aquele negócio e comecei a falar para ela. Falei como era, falei que tinha um tanque num quintal, e que era assim, que era assado e tal. E aí chegou no momento que ela falou assim, não, para, tô com medo. Eu vou embora. E foi embora, assim. E aquilo ali me assustou também. E aí, assim, eu tive um amigo também, eu vou contando os nomes, né, para situar também. O Alexandre. O Alexandre foi um amigo meu também de infância, ele era testemunha de Jeová. E acho que por isso também, mas principalmente por causa da mãe dele, né? A mãe dele era uma pessoa bem tradicional, assim, também, além, né, da religião. E eu comecei a fazer adivinhação com moedas com ele, né? E assim, eu usava moedas e tal. Então, assim, e aí ele teve uma repreensão da mãe dele também. Eu lembro que a mãe dele não queria que eu fosse na casa dele mais e tal. E, gente, tudo isso acontecendo, e a minha mãe super evangélica, e eu não era uma criança problema, um cara que enfrentava a mãe. Eu só fazia isso porque era muito forte em mim, sempre foi forte o negócio do oráculo, né? De usar qualquer coisa, eu usava água, então eram as brincadeiras assim.
Bem, isso caminha para a adolescência e eu paro de ir para a igreja. Minha mãe levava para a igreja, tinha aqueles exorcismos de expulsar o demônio, de fogo, aquela coisa toda que era terrível para mim, né? E o que acontece é que eu, num determinado momento aí, na adolescência, eu entro numa crise. Uma crise com todo aquilo que eu movimentava, espiritual, sem conhecimento, sem orientação. A pressão em casa também começou, né? E aquela coisa de questionar também, aquela coisa da igreja. Eu fiquei muito revoltado com a igreja, com essa igreja que a minha mãe ia, por quê? Porque ela me trouxe muitos traumas. Eu tinha muitos medos de estar com demônio, essa coisa toda, e aquilo me atormentava muito, né? A minha mãe me levava para a igreja e eu ficava com medo, né, daquele demônio entrar em mim e tal. E a igreja também enganou minha mãe. Então teve um capítulo aí, mas isso é uma coisa muito pessoal, né? Isso me fez eu ter raiva da igreja e ter raiva de Deus. Por quê? Né? Porque aí fica uma dica para vocês, por isso que eu tomo muito cuidado com meu filho hoje. Se você encampa uma religião muito assim para o seu filho, e você é um pai ou uma mãe, ele vai entender que você representa Deus, né? Porque você está colocando, né? O pai e a mãe tem essa representação. Não tem o Deus Pai, né? Na bruxaria tem a deusa mãe também. As crianças incorporam, né? Elas acham que aquelas são as potências máximas, o pai e a mãe, né? E eles são representações de Deus. Se você coloca que uma religião é o caminho para Deus, ou morar para papai do céu, mamãe do céu, tem que pensar muito nisso, né? Como faz isso. Se a criança tem uma decepção com a religião depois, ela pode ficar decepcionada com você que criou, mas ela pode ligar a decepção de você a Deus e achar que, então, fica com raiva de Deus, né? Porque olha o que é Deus, né? Entendeu? Não deu certo, deu ruim. E isso é um processo, assim, do adolescente, é bem comum isso, né? Essa revolta, né? Com Deus e tal, porque ele representa um contratipo do pai e da mãe. Isso aconteceu comigo certamente, eu fiquei muito revoltado com Deus por conta daquela história da igreja. E aí, misturado com as confusões da adolescência, eu virei ateu, né? Assim, eu me lembro de um momento estar muito refratário a tudo que era espiritual e tal. E aí fui, né, ateu, que era fazer filosofia como graduação na Universidade de São Paulo. Então fui lá me formar filósofo, né? Por quê? Porque eu achava nesse momento, para mim, estava claro que eu só ia encontrar o sentido da vida na filosofia. Tive um exemplo, né, um professor de filosofia da escola, e aquilo me encantou muito, né? Até hoje me encanta a filosofia, mas assim, a minha ideia é que ali eu ia encontrar o sentido da vida, né? E fui para a faculdade com uma visão totalmente deturpada, né? Lembro que cheguei lá, tinha uma menina com incenso na sala e eu me identifiquei com aquilo, mas ela, coitada, estava na mesma viagem que eu, porque a hora que o professor entrou na sala, ele já mandou ela apagar e, percebendo aquilo, ele já desfez, né, os mitos. Tanto que na segunda semana de filosofia, assim, já tinha, sei lá, 40% da sala nem voltou mais, né? Porque é o curso de filosofia, né, filosofia ocidental, saber europeu, aquela história toda, é um curso, né, técnico, né, um curso leitura de textos e aquilo ali, né, e ficar ali divagando nos textos. Nenhuma crítica, tá? Adoro filosofia, mas assim, eu estava buscando outra coisa, né? De repente um saber oriental, e isso é interessante, né, porque a filosofia pro europeu, né, principalmente para essas escolas de filosofia, é a filosofia europeia, nem existe filosofia oriental, são saberes orientais, né? É isso que eles chamam. Então, o que acontece? É o meu gatinho aqui, ó. A gente tem aí uma ilusão, né? A gente vive uma ilusão que é achar que a gente vai encontrar externamente um sentido e ele vai, né, resolver minhas coisas aqui dentro. Quer dizer, eu não vou ter que experienciar. Então isso é um problema. O meu gatinho bateu aqui, tudo bem, tá perdoado, né? É a vida acontecendo, né? Aliás, fazendo uma interrupção aqui, é isso que eu quero que você faça, né, para essa experimentação. Saiba que a gente não precisa de um espaço especial para ter um contato espiritual. Isso também é uma coisa que fica, que eu depois fui perceber, né? Essa coisa, não, é no centro espírita, tem um espaço ali, né? A institucionalização da espiritualidade, tem um lugar, né?
tem que ser naquele lugar, que tem nome e tal, que tem um crachá, essa ideia toda. Então, na minha visão, depois a gente vai chegar lá, né? Você vai perceber por que eu digo isso hoje, né? Que é muito mais simples, né? Bem, então voltando aqui, eu me estrepei e aí larguei a faculdade de filosofia no último ano. Por quê? Porque eu entrei numa depressão profunda. E aí eu vi que deu ruim mesmo. Não encontrei nada em lugar nenhum e me sentia totalmente desorientado. Gente, a minha depressão, sempre que eu conto isso, tenho oportunidade de contar, conto sem ter vergonha nenhuma, que foi uma depressão assim. Eu fui para ser internado na ala psiquiátrica do Hospital Saboia, aqui em São Paulo. Assim, não fui para ser internado, né? Cheguei lá, minha mãe, um amigo meu me levou lá. E a médica viu meu estado, eu não comia, não fazia nada mais. Estava totalmente entregue, tremendo. Ela falou, olha, ele vai ter que ficar internado, porque na situação que ele está, é crise psiquiátrica, né? E depressão e tal. Só que assim, eu tinha o meu juízo, né? Se é que pode-se dizer. Eu estava um louco lúcido, né? Vamos dizer. E ela conversou comigo, falou, olha, a gente pode tratar aqui ou te tratar em casa. O que você prefere? Eu falei, não sei. Ela falou, você quer ir lá ver como é a ala, para ver se você se sente confortável? Tudo bem, eu fui. Eu queria resolver, eu estava sentindo uma angústia que não passava e tal. E aí, quando cheguei lá, né, gente, olhei aquilo, a ala de emergência de psiquiatria, né, gente amarrada, gente, né, gente assim, fora do juízo mesmo. Aí eu falei, não, eu não quero. Eu falei para minha mãe, mãe, eu não quero ficar aqui. Gente, é um adulto falando isso para a mãe, né? Porque eu estava totalmente rendido ali, né? Minha mãe também sofrendo com aquilo. Bem, e aí eu volto para casa, começo a tomar antidepressivo e aí começa a minha subida, né? Eu tinha chegado no fundo do poço. Então, para dizer para vocês que aí foi o meu encontro, meu despertar, né? Despertar, bom, apareceu uma luz para mim? Não. Apareceram as trevas. É aí que é o despertar. É quando você vê que você está na beira do abismo e que você tem que buscar o que você deveria ter buscado. Então, para resumir para vocês, é aí que eu começo a buscar. Eu vou pegar um livro espírita. Eu lembro que eu peguei o livro Nosso Lar e eu ganhei de uma pessoa querida que não é mais viva, inclusive, né, já partiu para outro plano aí. E ela me deu esse livro para eu ler, e eu li, e aquilo me despertou uma coisa, né? Eu falei, meu Deus, será que existe isso mesmo? Será que existe um outro plano assim? Será que a moral da história é essa? Bem, eu começo a ler os livros espíritas e aí eu começo a trabalhar a minha mediunidade, porque eu começo a atrair esse pensamento, essa egrégora, né? Então aí eu dou vazão para as primeiras manifestações dos mentores, né, espirituais, dos mentores cósmicos, dos mentores, né, transdimensionais. E eu sempre vou usar muitas palavras aqui porque eu não consigo hoje definir de uma forma só, né? A gente vai falar disso também. Bem, então eu vou fazer um trajeto espírita kardecista, e vou estudar, vou para a Federação Espírita, e aí fico lá estudando, né, muitos anos, e vou fazer esse meu trânsito equilibrando a minha mediunidade. Aí depois eu vou para a Umbanda, e também sou médium, né, por um tempo, ali um espaço de tempo. A minha mãe da Umbanda, a mãe Eliana, até hoje a gente conversa, né, uma pessoa super querida, do Centro Caminho de Odara, aqui de São Paulo. Mas eu acabo ficando mais na Federação Espírita aqui de São Paulo mesmo, a estudo, né, lá e tal. E depois começo a ter muitos acessos espirituais, assim, acessos mediúnicos, e aí eu tenho muito medo. E eu ouvi uma coisa de um professor na Federação Espírita, que ele falou para mim assim, olha, eu falei que eu estava com vontade de psicografar, e eu estava no ônibus um dia e eu senti uma vontade muito grande de escrever. E eu comecei a ouvir algumas coisas e tal. E aí eu fui falar para ele, ele falou, olha, você tem que parar com isso, porque que ano que você tá, né? Eu falei, você tá no segundo ano. Não, é no quarto ano que você teria que ter isso, né? Psicografar, não é no segundo ano, você tem que esperar para chegar no ano, né? E aí me caiu uma coisa, né? Me caiu uma ficha na hora. Eu falei, não, isso aqui tá tudo errado aqui. Porque quem disse que, assim, era a institucionalização da coisa, né? Eu, de repente, percebi o que estava acontecendo comigo naquele espaço. Quem combina tá tudo certo, mas como organizar a evolução e o conhecimento espiritual dessa forma, né?
tem um ano 1, ano 2, né? Você vai seguir, você vai... Era uma linha de produção. Para mim, era isso, né? Então, assim, quer dizer, tem que organizar minimamente o estudo, mas dizer assim, você não pode ter esses efeitos agora, você tem que segurar, porque só daqui a 2 anos você vai estudar. Então, assim, era a burocratização, ficou escancarada para mim, então não dava, né? Eu tive que sair de lá para eu poder desenvolver minha mediunidade aí com outras pessoas me ajudando, fui em alguns grupos espíritas amigos, assim, menos institucionalizados, né? Não é uma crítica, de novo, geral, é uma crítica que eu tenho que colocar, é necessário eu colocar isso para você, né? Que não dava, não consegui, ali me despertou, assim, eu estava num lugar que é muito burocrático, né? E a espiritualidade não é isso. E pode ser que você passou por esse problema também, enfim. Bem, e aí o que eu fiz? Eu me desliguei formalmente da Federação Espírita, depois de muitos anos lá, e comecei uma espécie de carreira solo, né? Comecei a fazer minhas pesquisas, dei vazão à psicografia, aí escrevi um livro, né? Um primeiro livro psicografado, e deixei ele vazar, né? Ele vazou, é um livro com mensagens e tal, mas assim, ainda continuando um trajeto que era muito fragmentado, né? Porque assim, eu tinha um conhecimento espírita kardecista da mediunidade, li os livros, li o Chico Xavier, ficava, né, maravilhado com aquilo tudo, mas eu me questionava se eu não estava sendo induzido, por exemplo, a entender os espíritos por aquela roupagem, porque eu tinha ido na Umbanda também. Quer dizer, por que no Centro Espírita não tinha o Preto Velho, né, o Centro Espírita Kardecista? Claro, isso daí está na origem da Umbanda, né? Lá o Zélio de Moraes vai... Exatamente isso que faz surgir a Umbanda. Mas assim, será que não vinha mesmo? Ou será que tinha muito animismo, né? Que é quando o médium deixa também os seus valores virem para cima daquilo que ele está. Quer dizer, existe a mediunidade pura mesmo, ou sempre a gente tem algum tipo de interpretação? Existe essa mediunidade inconsciente total? Né? São dúvidas que eu estou colocando, não estou afirmando. Ou o médium, existe uma tendência a todo mundo falando, não, é inconsciente, mesmo quando não é, para dizer que dá mais credibilidade, né? Então, assim, eram dúvidas que passavam pela minha cabeça. E eu realmente comecei de novo a entrar numa crise, né? Uma crise assim, bem, agora que eu tinha encontrado o meu lugar, qual é o meu lugar? Então, aí vem a outra parte para vocês entenderem, né, o complemento disso. Enquanto isso, na Liga da Justiça, lá tinha aquele desenho, né? Enquanto isso, na Batcaverna, o que acontecia? Tem uma coisa que aconteceu durante toda a minha vida, paralela a tudo isso que eu estou contando para vocês. Paralela mesma, que assim, aconteceu durante toda a minha vida, desde bebê até tal. Que eram os contatos ufológicos, vamos usar essa palavra. Então assim, eu escrevi um livro sobre isso, né? É esse livro que está vou colocar para vocês na tela aí, ou colocar aqui embaixo, que é o livro 9 Horas com os Greys, em que eu conto, tem um título um pouco, né, chamativo aí, mas na verdade eu conto as minhas experiências ufológicas, experiências com seres de outras dimensões ou seres de outros planetas, podemos supor isso, desde a infância. Então, para vocês terem uma ideia, isso na minha família é uma realidade, tá? Então, assim, isso daí foi presenciado por meu pai, minha mãe e tal, eu conto no livro, que desceu uma nave lá no sítio da minha avó, né? Então, isso daí eu era criança, né? Eu relato, escrevo, assim, a gente falou disso muitos anos, todo mundo viu, eu lembro da minha infância, aquela luz, aquele negócio, né? Então, é uma coisa real mesmo, assim, real, digo que outras pessoas viram e estava ali, tudo bem. E depois disso eu tive muitas experiências, né? Dezenas de experiências. E uma dessas experiências foi justamente depois de toda essa crise que eu estou contando para vocês. Era um momento muito difícil da minha vida, eu estava passando, assim, uma fase difícil, né? Assim, bem complicada. E eu tive uma visita de um ser cósmico que se materializou na minha frente, fisicamente, né? E esse ser, ele fez uma cirurgia, uma intervenção, que eu tenho fotos dos cortes, e fiquei muito atormentado, né? Assim, conto isso no livro, fui para o médico, procurei a ajuda de várias pessoas que eu nem conhecia, que hoje são meus amigos, pessoas que lidavam com isso, que faziam regressão. Era um ser que era um humanoide, mas não era um ser, assim, um ser humano,
e ele estava fisicamente no meu quarto, fez essa cirurgia que tinha pontos, né? Vou depois deixar uma foto para vocês. Tudo isso que eu vou falar ou vai ficar no vídeo ou vai ficar aqui embaixo para você ver. E assim, o que tem acontecido ali foi muito transformador para mim, porque aquilo fez eu ver uma outra coisa, né? Outra coisa, quer dizer, esquece Bezerra de Menezes, esquece o Exu, esquece o Chico Xavier, o Anjo de Luz, né? Apareceu um ser para mim que não tinha nenhum desses formatos, que era físico, que se materializou no meu quarto, ficou material, e que eu tenho a prova física no meu corpo, do corte, de tudo, né? Ou estava louco, né? Então assim, isso também passou por minha cabeça. Será que eu fiquei louco e eu mesmo me cortei e fiz pontos em mim, né? Mas não, foi uma experiência mesmo. E aí eu fiz muitas amizades ufológicas, né? Esse caso aí eu compartilhei com algumas pessoas que compartilharam com outras. Fui procurado por algumas e eu me transformei ali. Isso faz hoje mais ou menos uns 9 anos. E com essa experiência eu mudei totalmente a ideia do que estava do lado de lá, né? E de como isso pode estar do lado de lá. Quer dizer, se eram espíritos ou são estados diferentes da matéria, se é o perispírito, se é o nosso lar, né? Se é, o que tem do lado de lá, né? Então isso mudou a minha concepção e alargou e levou para um lugar que é assim, a gente não pode ter certeza de nada. Então esse é o primeiro lance. Não dá para ter certeza. Se você tem certeza que do outro lado é assim, que você vai chegar lá e vai encontrar o nosso lar, que você vai chegar lá e vai encontrar o paraíso, né, com Adão e Eva, se essas certezas elas são crenças limitantes e elas atrapalham no trânsito com essas inteligências. Então, eu estou contando isso e já estou quase querendo entrar na definição do que são esses seres, né, e de como eu vejo esses seres. Mas eu não vou cair nessa tentação nesse vídeo para ele não ficar longo, porque a gente já vai cair no assunto em si, e eu queria fazer uma dinâmica com vocês já, né? Mas é para contar para vocês o meu despertar. Ele é um despertar de muita dor, né? Ele tem um vale, né? E esse vale é um desfiladeiro que eu caio, e a partir dali eu faço a minha estrada de Damasco, né? O exemplo do Paulo é perfeito, porque ele está na estrada de Damasco e aí ele recebe a visita de Jesus e ele vai para o fundo do poço, né? E desse fundo de poço que ele vai conseguir sair depois e fazer tudo que ele fez depois, certo? Tem um passarinho picando ali minha janela, ó, já me avisando, né? É o outro plano, a providência avisando que já está terminando o vídeo. Muito bem, e minha gatinha chegando aqui também. Bem, então esse foi o nosso primeiro vídeo, né? Espero que seja de valia para você, né? Que você consiga aí entender então que esse foi o meu trajeto, e desse trajeto eu vou agora levar vocês a definir as coisas, né? E vocês sempre vão entender, se referenciar nesse vídeo, que é a minha experiência que está aí, e você sempre toma suas opções também. E a gente vai então agora no próximo vídeo falar o que são os mentores na minha visão. Espero lá.